Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências para o 8º ano. Vamos ver então qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de número 14. Na nossa aula de número 14, nós temos como objeto de conhecimento diversidade do reino animal e no detalhamento, reino animal, classificação taxonômica, características gerais e reprodução. Então vamos à nossa aula. Muito bem, então para a gente aprofundar os conhecimentos aí do reino animal, vamos avançando para conhecer as classes de animais existentes. E para começar, eu trouxe esse exemplo aqui. Será que você já viu algo desse tipo? Já observou aí na sua região? Bom, é muito comum a gente encontrar organismos desse tipo em igarapés, por exemplo. Então você já deve ter visto aí próximos a rios, igarapés. É bem provável que você já tenha entrado no igarapé e saiu de lá com a pele irritada, coçando, com uma roupa de repente assim um pouco mais encardida do que o normal e às vezes até com uma irritação mesmo na pele. Pois bem, o responsável por isso, na verdade, é o cauchy. E aí você já deve ter ouvido esse nome, né? Ele é bem comum aqui na nossa região. Mas você acredita que ele é um ser vivo? É isso mesmo. Então esse aqui é o cauchy, ele é um ser vivo. E ele é um ser vivo que faz parte do grupo dos poríferos, que é o primeiro grupo que nós vamos estudar aí de animais. Então, como a gente pode ver, o cauchy ele produz espículas, que são elementos aí microscópicos de sílica do corpo desses animais e que ficam expostos. E aí, quando esse rio seca, ele vai ficar ressecado e vai liberar essas espículas. E ao entrarmos na água, o contato com essas espículas vai causar uma coceira e irritação na pele. Então, agora você já sabe, né? Se você se deparar com esse tipo de organismo, você sabe que ele é, na verdade, um animal. Bom, então para a gente continuar, vamos entender um pouquinho de como funciona aí o organismo desses animais. Bom, a gente observa aí que o cauchy, que é um invertebrado, certo? E para a gente relembrar o conceito de invertebrado, é todo aquele animal que não vai ter um esqueleto ósseo, não vai ter o crânio, não vai ter uma coluna vertebral. E esse cauchy, ele tem uma grande importância para a biodiversidade, pois ele é um sinalizador de alterações ambientais. Então, esses animais, apesar de muito simples, eles vivem em regiões onde não há poluição. Então, se você observar aí, ele sempre vai estar em um local que não tem poluição, certo? Ele também é muito importante para a alimentação de alguns seres, aquáticos. A grande maioria das espécies desses animais, eles vivem aí nos mares, nos oceanos, e eles são uma das bases alimentares ali de tartarugas marinhas, por exemplo. Mas eles também vivem em rios, como é o exemplo do nosso cauchy. E esse cauchy ele foi amplamente utilizado aí por indígenas tapajós na confecção de cerâmicas, uma cerâmica bem conhecida aí, que é a cerâmica tapajônica, e também o muiraquitã, que é uma espécie de amuleto. Você observa aí na imagem, que os povos antigos e também os indígenas da região do Tapajós utilizam o corpo desses animais porque ele tem ali uma certa rigidez naquela substância que eles produzem, a sílica, e eles usam o corpo desses animais para a fabricação aí de cerâmicas, as cerâmicas marajoaras ou tapajônicas, e a gente tem ali também o muiraquitã, que é uma espécie de amuleto bastante conhecido, certo? E esse animal, o cauchy, ele é uma esponja, certo? Então, as esponjas, elas fazem parte do grupo dos poríferos, que é o primeiro filo aí que a gente vai estudar, e são invertebrados, certo? Então, a gente observa aí na imagem que existem vários seres que pertencem ao mesmo grupo aí de invertebrados, mas não fazem parte exatamente do grupo dos poríferos, Mas a gente vai falar um pouquinho deles depois. Os invertebrados, eles são animais que não possuem esqueleto, nem crânio, e são seres eucariontes, pluricelulares e heterótrofos, certo? Então, esses animais que você está observando aí são exemplos de invertebrados. Eles vão ser eucariontes porque apresentam uma célula
que é desse tipo, que vai ter ali uma membrana que delimita o núcleo, né, chamado de carioteca. Eles vão ser pluricelulares, porque serão formados por várias células, e eles são heterótrofos, porque eles dependem de outros organismos para a sua nutrição. Eles são diferentes das plantas, que produzem o seu próprio alimento, né, mas os animais não, e os invertebrados da mesma forma também são heterótrofos, certo? Bom, para a gente continuar, a gente vai aprofundar o conhecimento nesse grupo de poríferos, que são as esponjas. Então, esse grupo ele é representado por animais que possuem o corpo rico em poros, por isso esse nome aí, ó, poríferos. E eles alimentam-se por filtração. São animais aquáticos, em grande maioria marinhos, mas possuem representantes de água doce, né, como é o nosso caso aí do cauchi. São sésseis, ou seja, eles permanecem fixados em um substrato, eles não vão se locomover, eles vão permanecer aí no mesmo ambiente, certo? A gente vai ver aí como funciona o corpo desses animais, como é constituído. Bom, a uma primeira vista, né, eles talvez nem pareçam um animal, porque o corpo deles é muito simples, eles são aí o grupo mais primitivo de animais, né? Então eles vão ter uma conformação, né, corpórea muito simples. É preciso aí a gente entender, olha só, que dentro deles existe uma cavidade que é chamada de átrio, certo? Se você aproximar aí, se a gente pudesse enxergar bem de perto, a gente veria mais ou menos essa conformação aí, né? Essa estrutura do corpo deles. Ok? Bom, dentro do corpo deles, como a gente viu, né, é formado por poros. E esses poros, eles vão trazer a água aqui para dentro desse animal, porque ele vive, né, o tempo todo aí na água. Essa água vai entrar através desses poros e vai sair aqui, né, por essa estrutura, essa abertura chamada de ósculo, tá? Então a gente consegue ver aqui na imagem que é chamada de ósculo. O corpo deles vai ser formado aí por alguns tipos de células. A primeira célula é o pinacócito, que são células achatadas que revestem externamente essa esponja. Então ela não vai ter exatamente um esqueleto ou uma pele, ela vai ter o corpo formado por esses pinacócitos. Também vai ter as espículas, que no caso aí do cauchi são esse tipo de células que eles liberam na água, né, fazendo aí a pele da pessoa que entra em contato ficar irritada, e são estruturas silicosas ou calcárias que protegem ou sustentam o corpo da esponja, como se fosse um endoesqueleto. Não é ósseo, mas é uma estrutura rígida, certo? A gente também vai ter aí os porócitos, que são células tubulares com a região interna oca. Tais células formam os poros que controlam a entrada de água. Observem aí que esse tipo de célula tem uma espécie de flagelo, tá? E esse flagelo ele vai se movimentar sempre para que esse fluxo de água penetre aí no corpo do organismo e ele possa depois liberar essa água. E como que ele vai se alimentar? Ele vai filtrar a água e nessa água sempre vai ter ali elementos, né, que estão componentes, substâncias orgânicas das quais ele vai retirar dessa água, vai se alimentar, vai se nutrir e essa alimentação e nutrição vai passando de uma célula para outra, né, até que o corpo dele todo esteja nutrido. Bom, através aí desse movimento também ele vai liberar a água para fora junto com seus excretas. E a gente tem uma última célula aqui que são os amebócitos. São células capazes de se diferenciar em outros tipos celulares. Distribui os alimentos digeridos para outras células. Então esse tipo de célula ele pode se transformar em outras células. É como se fosse uma célula tronco dentro desse animal, que ela vai se diferenciar até mesmo em células reprodutivas. Então você observa aí que é um organismo muito simples, né, bem diferente dos animais que a gente está acostumado a ver. Mas a gente vai avançar aí para ver outras características desses animais. A gente vê aí, por exemplo, a reprodução. As esponjas elas podem se reproduzir de duas formas: de forma assexuada, por gemulação ou brotamento, e de maneira sexuada. Você observa aí na primeira imagem um tipo de reprodução assexuada, onde não há troca de gametas. Então a esponja ela vai formar uma espécie de broto. Esse broto ele pode se destacar
e aí vai formar um novo indivíduo, ok? Então essa é a forma de reprodução assexuada por brotamento. Já no caso do outro tipo de reprodução assexuada, essa esponja ela pode se desagregar, ou seja, ela vai liberar pedaços de si mesmo. E cada pedaço é capaz de se reconstituir e formar um novo indivíduo. Então a gente tem aí o que se chama de gemulação. E no caso da reprodução sexuada, o organismo vai produzir células reprodutivas, né, como a gente está vendo aí. Pode ser um espermatozoide, pode ser um óvulo, e aí essas células vão se encontrar, formar ali uma célula ovo, que vai dar origem a um embrião, né? E aí, por conta disso, vai formar um novo indivíduo, ok? Então, essas são as características mais importantes que a gente precisa aí saber, entender sobre esse grupo, né? Que é o grupo dos poríferos, mais conhecidos também como esponjas, que vivem em água doce ou nos oceanos, certo? A gente vai avançar aí para ver um segundo grupo, também de animais invertebrados, que é muito simples, que são os chamados quinidários. Então, os quinidários, eles são conhecidos, né? São muito comuns, a gente vê aí nos oceanos, nos mares, né? São de ambiente aquático e possuem duas formas corporais, que são os pólipos e as medusas. Então, você observa aí que a gente vê um tipo de água viva, né? Que tem esses tentáculos, essas são as medusas. E os pólipos são esses corais que você observa aí no fundo do oceano, né? Que está rodeado por peixes. Então, esses são corais ou pólipos. Os pólipos são, em sua grande maioria, sésseis. Sésseis quer dizer que eles não se movem, ficam ali paradinhos, enquanto as medusas são livres e natantes. Os quinidários possuem uma cavidade gastrovascular que tem uma única abertura, a qual funciona como ânus e boca. Então, a gente está observando aí que são organismos muito simples, né? São primitivos, mas a gente já vê uma diferença no corpo, na organização corporal dos quinidários. Bom, os quinidários também são eumatozoários, ou seja, são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentar tecidos verdadeiros. E o seu sistema digestivo é incompleto e apresenta digestão extra e intracelular. Isso quer dizer o quê, gente? Que ele tem já um sistema digestório, né, mais complexo do que era aí nos poríferos, né? Que só filtravam a água e a digestão era basicamente dentro da célula. No caso aí dos quinidários, eles já apresentam dois tipos, que vai ser extra e intracelular. Quanto ao sistema nervoso, ele vai ser difuso, com neurônios espalhados pelo corpo. Então, ele já tem ali um sistema nervoso, um sistema sensorial, que vai permitir com que ele veja, né, perceba aí o seu ambiente, diferentemente das esponjas, ok? Então, vamos avançar aí para ver um pouco mais sobre os quinidários. Esses animais possuem células de defesa, que são denominadas os quinidoblastos, e emitem substâncias urticantes. Você observa aí na imagem, o que seriam esses quinidoblastos? Bom, ele tem aí uma célula que, ao entrar em contato, né, ela vai disparar essa espécie aí de arpão e vai ter uma substância urticante, ou seja, que causa queimaduras, causa aí uma irritação na pele, e essa célula vai ter o quinidocílio, que vai sair aqui de dentro dessa célula, e o opérculo, que é a região de entrada, né, ou saída desse quinidocílio. Então, o conjunto dessas duas estruturas a gente chama de quinidoblastos. E é justamente essa célula, esse tipo de célula que apresenta aí esses quinidários, que vai causar uma reação nas pessoas que têm contato com ele, né? Então, sempre que uma pessoa entra em contato, por exemplo, com uma água viva, com uma medusa, se ela tocar, mesmo que esse animal esteja morto, né, na praia, ali na areia, ele pode disparar essa célula, o quinidoblastos, e causar essa queimadura, ok? Bom, essa característica, ela é um mecanismo de captura de outros animais para a sua alimentação. Então, não é que ele faça por mal, né? Esse animal não vai fazer isso assim com uma intenção maldosa, mas é que é a forma dele capturar o seu alimento. Então, ele pode enrolar ali os tentáculos dele nos peixes, disparar essa substância e aí aquele peixe vai ficar paralisado, né, para ser predado por ele.
mas eventualmente os seres humanos podem ter contato com os quinidários, como as águas-vivas ou as caravelas portuguesas, e sofrerem aí ferimentos por conta desse contato. Esse grupo aí de quinidários, ele tem uma classificação também, né? Eles são classificados ou divididos em 3 grupos. A gente tem os grupos dos cifozoários, dos hidrozoários e dos antozoários. Então, observe aí na imagem o grupo dos cifozoários. São esses que nós estávamos comentando, né, das medusas, apresentam fase medusoide, que ele vai ser aí de vida livre, nadante, né? E predominante também em relação à fase polipóide, então eles podem formar pólipos. Mais adiante a gente vai ver aí, né, exemplo de como eles podem alternar a sua geração. Em um momento eles vão ser de vida livre, em outros momentos eles vão ser de vida, né, sésseis, ou seja, parados. O segundo grupo é o grupo dos hidrozoários, que apresenta aí uma fase polipóide predominante em relação à fase medusóide. Aí já é o contrário, né? Ele vai passar mais parte do tempo aí como um pólipo do que como uma medusa. E o último grupo, né? O outro grupo aí é o dos antozoários, que existe a presença apenas de pólipos, como a gente pode observar aí na imagem, né, que eles formam alguns corais, por exemplo, né, que são muito importantes também para o ecossistema, né, tem uma importância ecológica, então a gente precisa até mesmo preservar esse ambiente deles. Quando se fala de reprodução, esses animais, né, os quinidários, eles podem fazer a reprodução deles de forma assexuada ou de forma sexuada, embora na maioria das espécies de cifozoários e hidrozoários ocorra o que se chama de metagênese, ou seja, um ciclo de vida que alterna aí entre uma fase assexuada, em que os pólipos originam medusas, e as medusas, por sua vez, de forma sexuada, originam os pólipos. Então, você vai observar agora, né, como é que funciona essa reprodução. Observe aí no esquema, olha, quando nós temos duas medusas, né, de sexos separados, elas vão gerar um indivíduo, um embrião, e esse embrião ele vai gerar um pólipo, que vai ser de vida séssil, ou seja, ele vai permanecer parado. E na geração seguinte, esse pólipo vai formar medusas. Então, mais adiante você observa aqui, olha, que aquele mesmo pólipo que estava parado ali, né, no mesmo lugar, no substrato, ele vai formar uma medusa. Essa medusa, por sua vez, vai liberar, né, suas células reprodutivas, que vão se encontrar com as células reprodutivas de outra medusa e formar um novo embrião que vai se tornar um pólipo e assim por diante, né? Então é o que a gente chama aí de alternância de gerações, né, no caso dos quinidários, ok? Então é algo bem interessante da gente observar, né, para a gente entender que a vida, né, dos animais ela é muito diversa e o mecanismo de reprodução de cada grupo pode ser diferente. Mas a gente tem mais um grupo aí para conhecer, grupo ainda dos invertebrados, que é o grupo dos plateumintos. Você observa aí dos plateumintos que eles são vermes achatados, por isso esse nome plate ou plate, né, que quer dizer achatado. E eles são representados aí por animais de vida livre ou parasitas. Esse primeiro animal que você observa aí, que tem uma coloração marrom, ele é de vida livre. E os outros dois, eles vão ser parasitas. Bom, ainda sobre os plateumintos, né, as características gerais deles, eles podem ocupar diferentes ambientes. Eles podem ser aquáticos ou podem ser terrestres. O seu sistema digestório ele é incompleto, com digestão intra e extracelular. Então, observem aí a diferença, olha só. Os primeiros grupos que nós falamos, que são dos poríferos e quinidários, eles são de vida aquática, né? A gente sabe que existem aí algumas informações, né, que nos levam a acreditar que a vida começou dentro da água. Então, esses animais mais primitivos, eles realmente têm uma vida aquática. Já no caso dos plateumintos, a gente vai ter animais tanto de vida aquática quanto terrestres. E aí, continuando, a gente vê que eles ocupam esses diferentes ambientes e já tem ali um sistema digestório incompleto, onde a digestão vai ser intra e extracelular. E as trocas gasosas deles ocorrem por difusão diretamente pela superfície corporal.
E o seu sistema nervoso apresenta gânglios nervosos e a sua excreção se dá através das células flama. Então, são características comuns a todos esses animais pertencentes ao grupo dos plateumintos. E a gente vai observar que eles também têm uma classificação, uma divisão. Os plateumintos eles estão divididos em 3 grupos, os turbelários, os trematódeos e os cestódeos, tá? Então, a gente vai conhecer cada um dos grupos de maneira aí mais aprofundada. O primeiro grupo é o grupo dos tubelários. Existem representantes marinhos, de água doce e até de solo úmido. O mais conhecido desse grupo é a planária, pequeno verme achatado de vida livre que habita geralmente em rios e lagos. E eles vivem aí em folhas ou troncos submersos. Eles também vão se alimentar através de uma faringe contrátil que suga os restos de matéria orgânica morta presentes na água. Esse animal, ele é muito curioso, né? Ele é bem estudado porque ele tem uma capacidade de regeneração. Quando você corta esse animal, quando ele sofre aí um corte, né? Cada pedaço desse vai formar um novo indivíduo, uma nova planária. Então, é um animal aí bastante curioso, né? E é de vida livre, ele não vai ser um parasita, né? Muito pelo contrário, ele não causa mal a ninguém, ele vai estar ali no ambiente e ele pode indicar que aquele ambiente não é poluído, né? Então, são animais muito pequeninos que vivem no meio ali da água, capturando o seu alimento, né? De maneira aí, ele vai sugar esse alimento, aquela água, né? Vai oferecer para ele algumas substâncias. Então, um animal inofensivo. Mas a gente vai falar de grupos agora que podem causar doenças no ser humano, né, caso ele tenha contato com elas. E aí são o grupo, por exemplo, dos trematódeos. Os representantes dessa classe são parasitas, como o esquistossomo, né? E aí a gente tem o nome científico do esquistossomo, que é Esquistossoma mansoni. Você observa aí na imagem, né, esse verme, nós temos aí 2 representantes, o macho e a fêmea, né? Então, quando eles se unem, eles vão aí ter, né, a sua reprodução. E a doença que ele causa, né, que é a esquistossomose, ela é mais conhecido como barriga d'água. E como é que a pessoa pode se contaminar, né, com esse verme? Como que ela pode pegar essa doença? É o que a gente vai ver aí na imagem, né? Olha só, uma pessoa que ela de repente não tem um saneamento básico, né? Ela vai aí procurar um meio ambiente para despejar os seus dejetos, ela pode estar contaminada com esse verme e aí ela vai liberar esses ovos, né? Que vai cair ali no ambiente aquático. Quando esses ovos eclodem, sai aí esse verme, né, o miracídio, e esses vermes vão procurar os caramujos, que são aí moluscos que vivem geralmente em ambientes aquáticos. Esse verme aí, então, quando chega no corpo desses caramujos, ele vai se transformar, né, em uma nova larva. Então, as larvas saem do caramujo e entram nas pessoas. E como que ele vai entrar nas pessoas? Muita gente anda, né, nesses ambientes aquáticos, sem um calçado, e aí é óbvio que essa larva vai encontrar a pele da pessoa, vai perfurar e vai cair na corrente sanguínea. E dentro do corpo dessa pessoa, ele vai ter aí todo o seu ciclo de vida, né, completo. E quais são os sintomas da pessoa que tem essa doença? Ela vai ter dores de cabeça, ela vai ter falta de apetite, endurecimento e aumento do volume do fígado e da barriga, vai ter cólicas e náuseas, vai ter diarreia e vai ter febre. Por isso é importante a gente lembrar que esse verme, né, ele vai se reproduzir dentro da corrente sanguínea das pessoas e depois ele vai se alojar, né, nessa região aqui ventral e aí vai fazer a barriga dessa pessoa expandir, né, por isso é chamada de barriga d'água. E como que a gente pode prevenir, né, se contaminar ou pegar essa doença? Quando a gente oferece aí para a população o saneamento básico, para que as pessoas não precisem ir até os leitos dos rios, né, para fazer as suas necessidades. Então é muito importante que haja, né, esse controle e também uma higiene por parte das pessoas, ok? Então esse é um dos grupos que causa doenças, né, como a gente acabou de ver. Tem um outro grupo que também é causador de doenças, né, são parasitas, que é o grupo dos cestódeos.
Os representantes dessa classe são parasitas, dentre as quais as tênias, também conhecidas como solitárias. Você já deve ter ouvido falar aí desse nome. Elas têm no homem o seu hospedeiro definitivo, então é onde elas vão completar o seu ciclo, podendo apresentar outros hospedeiros intermediários conforme a espécie. Nós temos aí dois tipos de espécie, que são a Taenia solium, que vai ser encontrada no porco, né? Então o porco é um hospedeiro intermediário da Taenia solium, e a Taenia saginata, que ela é hospedeira do boi, né? Então o boi como seu hospedeiro intermediário. Você observa aí na imagem que nós temos, né, o verme adulto completo, né, que é chamado de tênia ou solitária. Ele vai se fixar através dessas ventosas que aparecem aí, né, na parte da região da cabeça desse animal, se fixa no intestino e lá fica sugando todo o nutriente que você come, né, aquilo que era da sua nutrição, o seu alimento, ele vai consumir, né, e vai deixar você aí com um déficit de nutrição, vai te deixar aí anêmico, né, mais fraco. Então isso tudo pode indicar que a pessoa tem uma verme, né, como essa, certo? A gente vai ver ainda, olha, que ele tem um ciclo, tá? Então, os plateumintos, eles podem causar cisticercose. O que significa isso? Tudo começa quando uma pessoa, ela ingere esses ovos, né? Mas antes dela ingerir, os hospedeiros intermediários vão ser aí esses animais, como o porco, né, e o boi. Como que eles são infectados? Quando eles consomem água ou alimentos contaminados com os ovos desse animal. Então a gente tem aqui, olha, o da Taenia saginata e o da Taenia solium, né? Esses ovos, eles estão cheios aqui, né, de novos indivíduos que podem, né, eclodir, tá? Então esse pedacinho aqui, né, é um ovo desse animal que está pronto para sair novos indivíduos. Eles podem contaminar o ambiente quando uma pessoa libera suas fezes no ambiente e o animal, ao se alimentar, ele vai ter contato, né, com esses ovos. Quando ele chega no corpo desses animais, esse ovo ele vai eclodir e ele vai infectar o músculo desse animal, vai ficar ali no músculo desse animal, pode ser o boi, pode ser o porco. E a pessoa, como que ela vai se infectar? Quando ela come uma carne mal passada, né? Aquela carne que é bem vermelha, né? Muitas pessoas apreciam ali aquele churrasco mal passado, mas a gente precisa saber que alguns animais a gente não sabe a procedência dessa carne. Então você não sabe se esse animal, como o porco ou como a vaca, se eles não estão contaminados com esse cisticerco, né? Bom, a partir do momento que o ser humano tem contato com esse cisticerco, com esses ovos, né, dessa larva, dentro do intestino humano, ela vai se desenvolver. Quando ela tem contato ali com o suco gástrico da pessoa, ela vai liberar, né, esse ovo vai liberar, vai eclodir e vai formar aí os indivíduos adultos, né? Nós temos aqui, por exemplo, a Taenia saginata e a Taenia solium. Esse daqui vai ser encontrado na carne de boi e esse vai ser encontrado na carne de porco, né? Então, por isso é importante a gente saber. Esse animal ele pode chegar a 12 metros de comprimento dentro do intestino humano. E a gente tem aqui, cada pedacinho desse pode formar um novo indivíduo, certo? Essas que estão mais no final aqui, né, do corpo desse animal, elas podem estar grávidas e aí vão liberar esses ovos para o meio ambiente. Então, por isso a gente precisa, né, sempre ter o cuidado de consumir alimentos que a gente sabe a procedência, ok? A gente vai ver mais um grupo, que é o grupo dos nemateumintos, que são animais de corpo cilíndrico, afilados nas extremidades, e muitas espécies são de vida livre e ocupam ambientes aquáticos e terrestres, certo? Então, outros são parasitas de plantas e de animais, inclusive dos seres humanos, como, por exemplo, as lombrigas e oxiurus. Bom, esses animais aí são também conhecidos, né? São vermes parasitas e pertencem a esse grupo dos nemateumintos. Eles podem ainda causar doenças. Existem algumas doenças causadas por parasitas nematóides, dentre elas destacam-se a ascaridíase, a ancilostomíase e a filariose.
O que a gente vai ver agora é o ciclo, por exemplo, da ascaridíase, como que uma pessoa ela se contamina com ascaridíase, né, com a lombriga mais conhecida aí, né, quando ela ingere, né, esse ovo que foi depositado aí. Então, uma pessoa que já está contaminada libera as fezes dela no ambiente, outra pessoa pode ter contato, né? E ao ingerir esse ovo, ele começa aí, então, a dar origem a esses animais dentro do intestino humano. De que forma a pessoa pode se contaminar? Através de um alimento que não foi bem manipulado. Muitas vezes a gente está acostumado a ir comer comida fora da nossa residência, a gente não sabe como que a pessoa fez a higiene das mãos, né? Se ela foi ao banheiro e depois higienizou bem as mãos para manipular aquele alimento. Então a gente precisa ter esse cuidado para não ingerir, né, os ovos ou as larvas desses animais que podem causar doenças. Bom, espero que você tenha compreendido aí mais um grupo, né, de animais que nós vimos, todas as características desses animais invertebrados, e a gente se vê numa próxima aula.